Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Nós queremos pensar hoje sobre um tema bastante relevante, bastante oportuno, bastante contemporâneo. O cristão é homofóbico? Para basear essa discussão, essa reflexão nossa, eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 9. 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 9. Diz assim a palavra de Deus: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. A Bíblia é clara ao condenar a prática homossexual. Desde o Antigo Testamento, desde o livro de Levítico, maldito o homem que se deitar com outro homem. Paulo fala isso, escrevendo aos Coríntios. Paulo fala isso no capítulo 1 de Romanos, ao falar da corrupção humana. Jesus afirma que Deus criou macho e fêmea. Será então o cristianismo, a Bíblia, homofóbica? O que é homofobia? A homofobia se caracteriza pelo ódio, aversão ao homossexual, aos grupos LGBTs. Esses grupos nos acusam de termos um discurso de ódio, de não aceitação de sua prática. Só que nós precisamos diferenciar o que é você não concordar com o ódio, com a aversão a esta pessoa. Nós, por exemplo, não concordamos com as causas comunistas, mas não odiamos nem defendemos a violência contra qualquer grupo, porque o cristão é, em essência, um pacifista. O cristão ama a todos, deve amar a todos e deve este amor a todos. É por isso que o cristianismo não é homofóbico, o cristão não é homofóbico. O que nós precisamos entender como cristãos, primeiro, nós devemos respeitar a todos, porque todos são criaturas de Deus. Segundo, nós não compactuamos com qualquer ato de violência contra qualquer pessoa, contra qualquer grupo. Não podemos concordar nem achar normal que alguém espanque outra pessoa na rua simplesmente porque esta pessoa é homossexual. Isso é uma barbaridade, isso é um crime, isso é uma violência, isto é algo incompatível com a fé cristã. E nesse ponto, nós temos um ponto de concordância com os grupos LGBTs, que são vítimas de muita violência. Dito isto, nós precisamos lembrar que o casamento monogâmico entre homem e mulher é um artigo de nossa fé. É a fundamentação básica da nossa família, daquilo que a Bíblia nos ensina como família, desde o livro de Gênesis. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a uma mulher, e serão ambos uma só carne. Jesus disse que quando Deus criou macho e fêmea. Esse é um artigo fundamental da nossa fé, que nós precisamos reafirmar em nossos estatutos de igreja, que nós precisamos reafirmar em nossas declarações de fé. Esse é um ponto pacífico. Qual é então o conflito? O conflito é que há radicais e extremistas de ambos os lados. Há radicais no nosso meio, que muitas vezes não respeitam aqueles que pensam diferente de nós, que agridem com palavras, que compactuam com violência. Infelizmente, esses tipos de radicais. Há radicais nos grupos LGBTs, que acham que devem se beijar em frente à igreja, se beijar em cultos, pichar igrejas, trazer a imagem de Jesus como um travesti ou beijando um dos seus discípulos, algo que violenta a nossa fé. Esse é um excesso que nós precisamos combater. Qual deve ser então a nossa prática, a nossa atitude em relação aos grupos LGBTs? Deve ser a mesma prática de Jesus, de amor a todas as pessoas. Você não deve deixar de comprar numa farmácia porque a pessoa que está te atendendo é homossexual. Isso seria uma bobagem de sua parte. Você não deve deixar de cumprimentar esta pessoa porque é homossexual. Você não deve deixar de desejar bom dia a esta pessoa que muitas vezes é seu vizinho, é colega de trabalho porque é homossexual. Porque todos carecem da graça de Cristo. E nós, como crentes,
temos o dever de amar a todos, toda a criação de Deus, inclusive estas pessoas que praticam atos condenáveis à luz da Bíblia. O cristianismo é então discriminatório? Eu me lembro de um vídeo bastante divulgado do ex-deputado federal Jean Williams, que dizia que um dos seus intentos era que um cristão evangélico não pudesse mais dizer que o homossexual vai para o inferno. Isso é uma falácia, uma bobagem dele, porque nós seríamos discriminatórios se afirmássemos em nossa fé que só o homossexual vai para o inferno. Mas o texto que acabamos de ler não nos ensina isso. O texto que acabamos de ler nos ensina que os sodomitas, que inclui sexo anal entre homem e mulher, é pecado, a Bíblia condena. Os bêbados, os roubadores, os maldizentes, os idólatras, todo aquele que não entregar a sua vida a Jesus Cristo, que não nascer de novo, está condenado ao inferno. Nós não defendemos que somente homossexuais vão para o inferno. Se nós defendêssemos isso, aí sim, aí nossa fé seria uma fé discriminatória. Por que então nós não aceitamos estas pessoas em nosso meio? Porque a Bíblia condena. Aqueles que argumentam que a Bíblia deve ser atualizada porque ela reflete valores culturais de 2000 anos atrás, que a sociedade evoluiu, que o mundo evoluiu e já não pensa dessa forma, cometem uma incoerência exegética e hermenêutica. Porque se você defende, como alguns grupos, teólogos liberais, algumas igrejas, que a igreja aceite casais homossexuais porque a sociedade evoluiu, deveria ter esse mesmo argumento em relação ao bêbado. Porque hoje, de acordo com a OMS, o alcoolismo ou o alcoolista é um doente. É alguém que sofre de um vício, alguém que precisa de atendimento médico, de psicoterapia. Os roubadores da mesma forma. Você poderia argumentar que esta pessoa é cleptomaníaca, é uma compulsão que ela tem, que não é culpa dela. Mas eu não vejo ninguém levantando a bandeira de que a igreja aceite o maldizente, o bêbado, o roubador. Então, nós não estamos sendo incoerentes. Nós estamos sendo coerentes com o ensinamento da Bíblia, que diz que todos aqueles que não nascerem de novo não herdarão o reino de Deus. Isso é ponto pacífico. E isso é um artigo de nossa fé, que mesmo o Superior Tribunal Federal, na sentença, na súmula, no julgamento que reconheceu a união entre pessoas do mesmo sexo, também permitiu que pastores, que rabinos, que padres pudessem ensinar aos seus fiéis o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Melhor dizendo, pudesse ensinar o casamento entre homem e mulher, o casamento entre sexos diferentes. Eu posso ensinar, eu posso afirmar, a lei me dá esse direito. Eu posso ensinar a meu filho, posso ensinar a qualquer pessoa, como pastor, que no nosso artigo de fé, o que nós entendemos por família, o que nós reconhecemos enquanto família, é a união de homem e de mulher. Isso é um direito assegurado. Apesar de todas as tentativas de criminalização desse preceito religioso, a nossa democracia define assim. E a democracia se dá justamente da convivência pacífica, harmônica, entre opiniões diferentes. Enquanto o embate estiver no campo das ideias, enquanto estiver debates, diálogos, tudo isso faz parte do jogo, é da democracia. Portanto, o cristianismo não é homofóbico. O cristão é um pacifista. Um pastor sério, compromissado com a Bíblia, jamais ensinará que o homossexual deve ser assassinado ou espancado. Jamais ensinará ódio. Jamais defenderá discurso de ódio, porque isso é coisa de extremista. Isso não é coisa de cristão. E me dói o coração quando a gente vê professores universitários, políticos, grupos de esquerda atacando a igreja, atacando o evangelho, atacando os pastores e padres, dizendo que essas pessoas são homofóbicas. Não são. Portanto, como cristãos, precisamos sempre pautar a nossa vida
pelo que o Senhor Jesus nos ensinou. A nossa regra máxima é de amar a todas as pessoas. Nós temos uma dívida, como o apóstolo Paulo nos ensina. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Que Deus nos abençoe no santo nome de Jesus.